Satã é um dos nomes do famoso rival de Deus. Mas e se ele nunca tivesse realmente existido? Caso você tenha caído nesse vídeo aqui de paraquedas, por favor, vai se inscrevendo aí no canal e já avaliando o vídeo, hein? Valeu! Lúcifer, Satã, Beelzebul, seja lá como você chama ele, hoje em dia é conhecido muito por ser um governante do inferno, mas originalmente, como você já deve saber, ele era um anjo. Se formos pegar a função dos anjos, que é basicamente cumprir a vontade divina, e não podendo ser nem humanos e nem deuses, o Satã se encaixa perfeitamente nisso, até porque tem a famosa lenda dele ter sido expulso dos céus. Satã é uma palavra hebraica que significa algo mais ou menos como acusador ou adversário. Ela já começa a aparecer no Antigo Testamento, só que ao contrário do que a gente está acostumado, não é um nome de alguém, mas sim um cargo ou um título, relacionado a humanos, um enviado de Deus ou a um ser transcendental. Mas caso você for ler hoje em dia procurando as menções dessa palavra, vai ser muito difícil você achar porque ela foi substituída pelas suas traduções ou até mesmo mudada de Satã para Satanás. Caso você queira ver como que tá aí na sua casa, abra em, por exemplo, 1 de Samuel 29:4. Um homem, quando está em função de Satã, é mais ou menos assim. Quando estava tendo uma briga, uma disputa, uma discussão, ocorria um tipo de tribunal. E tinham duas pessoas que ajudavam o juiz a chegar à conclusão correta. Tinha o Goel, que agia como se fosse um defensor da vítima, e o Satã, que era o acusador. Normalmente o Goel ficava do lado direito do juiz, e o Satã do lado esquerdo. Na Bíblia tem algumas situações parecidas, e Deus pode agir tanto como juiz como defensor. Já teve defensores humanos também, como por exemplo no caso de Sodoma e Gomorra, onde Abraão defendia as cidades e quando Moisés defendeu Israel. Por muito tempo Israel não acreditava que existia outro ser além de Deus, como por exemplo anjos ou demônios. E se não existiam demônios, quem era responsável por fazer o mal, além de fazer o bem, também era Deus. E tem até mesmo um trecho na Bíblia que mostra um pouco isso. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus e eu te cingirei, mesmo que tu não me conheças, para que saiba que desde o sol nascente e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Esse pensamento de Deus ser o responsável por fazer tanto o bem quanto o mal acabava não deixando espaço para existir um ser chamado Satã, ainda mais esse ser sendo um rival de Deus. Afinal de contas, como um ser tão poderoso poderia ter um rival? O Satanás, como a gente conhece, só foi começar a ser criado depois do contato do povo de Israel com os persas, e os persas acreditavam em uma dualidade. Ahura Mazda, que era a luz, e Arimã, que era as trevas, responsável por tudo de ruim que acontecia na Terra. E ele seria a principal inspiração para a criação de Satanás, mas até então, Satã era mais a descrição de uma função. Mesmo assim, no Antigo Testamento tem algumas histórias que o Satanás aparece, não é? Como por exemplo a história de Jó ou do sumo sacerdote Josué. Começando pela história de Jó, Satã teria passeado pela terra e depois apareceu na frente de Deus, lá no céu. Deus então perguntou para ele se ele tinha visto o seu servo Jó, que era muito fiel. Satã disse que sim, mas disse que ele só era daquele jeito por causa das coisas que Deus deu para ele, como por exemplo a sua propriedade, seus animais, sua mulher, seus filhos e essas coisas. Satã então pede a permissão de Deus para testá-lo, para ver se tirando essas coisas ele continuava fiel a Deus. Deus dá essa permissão, porém o Satã não poderia tirar a vida de Jó. Aí começa toda uma história de Satã indo lá, tirando alguma coisa, depois tirando outra, até que no fim o Jó se prova fiel e Deus acaba recompensando ele, dando o dobro das coisas que ele tinha. Essa história, quando foi traduzida, deu um sentido errado para a palavra Satã, porque na realidade não foi o Satã que apareceu, mas sim um Satã. Muito provavelmente era um anjo do próprio céu que acabou testando a fé de Jó. Ele tinha a função de Satã em relação a Jó, entendeu? E Deus estava agindo ali como se fosse o juiz. Agora sobre a história de Josué. Caso você queira ler a passagem completa, já que é uma história que não é tão lembrada quanto Jó, fica em Zacarias 3, versículo 1 ao 10. Aqui eu só vou ler os dois primeiros versículos porque é onde o nome aparece. E são o seguinte: Então ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e à sua mão direita estava Satanás, para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: Que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor escolheu Jerusalém, que te repreenda.
Não é este um tição tirado do fogo? O que eu disse na história de Jó, aqui vale a mesma coisa. É uma situação de acusador e defensor, mas uma diferença de uma história para outra é que nesse caso aqui, o Goel acaba calando o Satã, que não aparece mais. Em Crônicas é o único lugar do Antigo Testamento em que Satã é citado como se fosse realmente o nome de alguém, e não um título. O versículo está no primeiro livro de Crônicas, 21:1. Satã se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer o recenseamento de Israel. Aqui é uma situação completamente diferente. Satã não é citado como se estivesse em um tribunal, mas sim como se fosse realmente um tentador. Porém, tem um trecho parecido com esse, e sem a citação de Satã, no segundo livro de Samuel, 24:1. A ira de Yahvé se acendeu contra Israel e ele incitou Davi contra eles. Vá e faça o recenseamento de Israel e Judá. Quando essa história é recontada, é como se estivessem respondendo quem realmente é o responsável por todo esse mal no mundo. Yahvé deixa de fazer o bem e o mal, e o Satã começa a aparecer mais nas histórias. Satã seria um ser, talvez da própria corte celeste, que é responsável por testar os humanos. Inclusive o Jó não foi o único a sofrer isso. No Talmud tem um homem chamado Mutitiel ben Ereshi, que teve uma história parecida. Mutitiel era um homem que adorava buscar sabedoria, adorava tanto que seus olhos até brilhavam quando ele estava estudando. Bem, um certo dia Satã estava passando pela terra e bateu os olhos em Mutitiel. Quando ele viu ele, sentiu uma inveja gigantesca e quis testá-lo. Então ele foi até Deus, pediu permissão e recebeu. Satã então se transformou em uma mulher belíssima e foi até a casa de Mutitiel para distraí-lo. Só que chegando lá, o homem ficava desviando os olhares, não queria saber disso, mas Satã ficava forçando, e forçando, e forçando, até que em um momento, o Mutitiel pegou 2 pregos, foi até a própria cozinha, esquentou os 2 e colocou nos próprios olhos. Satã ficou espantado e foi direto falar com Deus o que tinha acontecido. Deus, quando ficou sabendo, enviou Rafael para cuidar de Mutitiel, com a promessa de que ele nunca mais seria incomodado de novo. Percebam que tanto nessa história quanto na história de Jó, o Satã precisa da permissão de Deus para que isso aconteça. E normalmente, quando ele passa dos limites, ele é parado pela frase "que o Senhor te repreenda". Frase essa que já foi utilizada até mesmo por um arcanjo. No Segundo Testamento tem uma frase de Jesus para Pedro que mostra que ele realmente precisa dessa permissão de Deus. "Simão, Simão, Satanás pediu por vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês, para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça dos seus irmãos." Como vimos até agora, o Satã passou de um título para um ser personificado. Ele testa a fé dos humanos, mas ele precisa da permissão de Deus. E o Satã é muito digno, tão digno que até mesmo Miguel Arcanjo se recusa a ir contra ele, como podemos ver em Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, que contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse que o próprio Senhor te repreenda. Aí você deve estar pensando, mas o Miguel não foi responsável por expulsar Lúcifer do céu? E tem 2 maneiras de eu te explicar isso. A primeira delas é que na realidade o Miguel não estava sozinho naquele momento. Ele tinha um exército de anjos e a força de Deus do lado dele. Sem a força de Deus, provavelmente o resultado poderia ser outro, já que o Lúcifer, ou Satanás, era de uma hierarquia maior do que um arcanjo. Mas ainda tem uma outra explicação. Como eu disse para vocês, o Satã ainda poderia ser um membro da corte celeste, sendo assim ele nunca caiu. Quem realmente teria caído seriam os guardiões, que são liderados pelo Samyaza. Eles teriam se envolvido com algumas humanas, e assim eles tiveram filhos, que são os gigantes, ou também chamados de Nefilins. Isso é um tremendo de um pecado, né? Os guardiões acabaram presos e jogados no abismo, onde eles observaram o dilúvio e os seus filhos morrendo. Mas a alma dos filhos deles continuou na terra e seriam os espíritos malignos, os demônios que a gente conhece. Nesse abismo onde estão os guardiões, ninguém pode sair. Inclusive, tem uma passagem na Bíblia que fala dele, e é quando Jesus encontra o demônio Legião. O demônio fica com muito medo de Jesus jogar ele no abismo e pede para ele ser jogado nos porcos.